RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos juntos em nosso programa Tempo em Família. O nosso tema de hoje é a saúde mental como prioridade. Até porque essa semana, no dia 4, nós comemoramos o Dia da Saúde Mental. Para isso, eu trouxe 2 convidados especialistas na matéria que, na realidade, vão levar a todos nós os conhecimentos que são tão importantes para discernirmos sobre a nossa vida, das pessoas a quem amamos e do nosso trabalho também, principalmente quem atua na área do direito penal, do direito de família, que trabalha par e passo com profissionais de saúde mental. Eu hoje trouxe para vocês ouvirem o Dr. Wilson Melo, que é doutor em psicologia. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, doutor. Muito obrigado, Sala, pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. E o doutor Rogério Guetter Cardoso, médico de perícia e análise, psiquiatra, coordenador de psiquiatria forense das fundações Mário Martins e Ciro Martins e secretário científico do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação de Psiquiatras do Rio Grande do Sul. É uma satisfação, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite e essa oportunidade de interagir com o telespectador. Obrigada. Nós sempre que falamos em doença mental, sabemos que ela sempre existiu. Com maior ou menor aferição, com maior ou menor conhecimento dos profissionais de saúde mental, mas ela pautou os tempos, os séculos, a vida de tantas pessoas. Nós estipulamos que ficaria adstrita a doença mental ao Código Penal. Por quê? Porque nesses casos a preocupação existe no que respeita ao agente passivo ou ativo da ação. E o grau de doença mental, se é que ela existe naquele caso, então vai ser estudado, vai ser taxativamente colocado pelo nosso Código Penal. O Código Penal, no artigo 26, ele é muito claro. Quais as causas que oportunizam que a doença mental não traga a imputabilidade para o doente? De que forma? São a doença mental propriamente dita, que é a falta de discernimento, que o inimputável não tem condições de distinguir nos seus atos. O desenvolvimento mental incapaz para aqueles que não têm mais de 18 anos e também os casos de embriaguez. E a doença mental que ela não traz possibilidades de a pessoa identificar, por exemplo, por incompleta, que é o seu raciocínio, a sua mente, e ela fica naquela pauta que nós até discutimos num outro programa, quando falamos, e eu me posicionei diferentemente do Dr. Amadeu Weimann, sobre a necessidade de diminuir a maioridade penal, de 18 para 16 anos. Então, esses no Código Penal são inimputáveis. Então, nós temos a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, a embriaguez e o desenvolvimento mental retardado daquelas pessoas que não coadunam a idade mental cronológica com a idade mental. Então, quer dizer, o que acontece? Nessas circunstâncias, nós temos dificuldades, até porque os ilícitos penais cada vez são mais graves e em grande maioria. E como é que nós vemos hoje e como é que nós víamos antigamente? Hoje, com mais subsídio, com uma medicação que acompanha, com profissionais especializados em várias áreas dentro da profissão de saúde mental, através do psiquiatra, do psicólogo, enfim. E nós temos aquela situação que antigamente se dizia: todo aquele que não tem um comportamento condizente com a tradição, ou todo aquele que não tem um comportamento como de costume se procura ter,
é um anormal. Não é assim que se vê. Nós temos mais chance, mais interesse, mas sempre com a preocupação da incidência do direito criminal. Ele que vai distinguir da motivação e da capacidade. Então, o profissional de saúde mental vai dizer para nós, profissionais do direito, a capacidade que aquela pessoa tem, a motivação que aquela pessoa tem para praticar um ato ou se omitir um ato para ser agente passivo ou ativo daquela relação social, que vai ser juridicializada. Então, para isso, nós vamos começar com o Dr. Wilson Mello, que vai nos dizer o que, Dr. Wilson, na realidade, define uma doença mental, um transtorno mental. Qual é a fronteira entre se dizer que uma pessoa tem saúde mental ou que se pode buscar uma doença mental taxativamente demonstrada? Um aspecto importante quando a gente fala de transtornos mentais é que o que difere a normalidade da saúde, né, da normalidade, aquilo que é culturalmente considerado normal, daquilo que é patológico, é uma questão muito mais quantitativa do que qualitativa, ou seja, ansiedade todos nós temos. Eu tenho que estar ansioso numa situação como essa aqui, estou falando por televisão, ao vivo, né, sendo entrevistado por ti, o Dr. Rogério, isso vai gerar algum nível de ansiedade. Mas se essa ansiedade estiver presente numa intensidade, frequência, a ponto de me paralisar, de fazer com que eu recuse o convite, por exemplo, ou que eu venha aqui e acabe me dando um branco e eu não consiga falar, a gente já começa a ter um nível de intensidade de sintoma que pode trazer prejuízo. Então, o que vai diferir aquilo que é normal daquilo que é patológico é uma questão muito mais de aquilo que traz prejuízo, incapacidade, sofrimento, né, para o indivíduo e que acaba, de certa forma, sendo disfuncional na vida dele. Doutor, e como é feito esse diagnóstico dessa disfunção, desse transtorno mental? Infelizmente, na área da saúde mental, nós não acompanhamos ainda o que em outras áreas da medicina já se tem, que pode ir num laboratório, fazer um exame de sangue e se sabe ali qual é a doença, qual é o tipo de vírus ou infectante que está presente. Na saúde mental, o diagnóstico ele é ainda muito feito e baseado na entrevista clínica, né? Em que pese que existam alguns instrumentos, como testagem psicológica ou escalas, instrumentos de escalas, questionários que podem ajudar a quantificar o sintoma, a entrevista clínica ainda é soberana, né? A checagem de sinais e sintomas que podem identificar determinados quadros clínicos que são considerados patológicos dentro daquele contexto. Quer dizer que, na realidade, até uma pessoa que está em sofrimento, ela deve demorar algum tempo para distinguir da necessidade dela procurar um profissional de saúde mental, até porque ela não sabe até que ponto a atitude é uma atitude normal de quem não tem nenhum problema mental, da pessoa que tem um problema mental, né? Ela mesma tem dificuldade de saber a hora de procurar. Seria essa hora de procurar de um extremo sofrimento, não é? Isso. Doutor Wilson, e qual é a causa dos transtornos mentais? A maioria dos transtornos mentais tem uma etiologia, que a gente chama, né? Uma causa, que ela é multifatorial, né? Então, existem alguns transtornos que têm uma carga genética maior do que outros. Existem alguns transtornos que têm variáveis neuroquímicas mais associadas à sua ocorrência do que outros, alguns que são mais relacionados a fatores ambientais. Então, assim, o que a gente pode falar para dar uma resposta mais ampla, sem especificar em nenhum transtorno específico, é que a maioria deles tem uma etiologia que ela é multifatorial, ou seja, muitos fatores concorrem para aquilo acabar se desenvolvendo no sujeito, desde fatores biológicos até fatores sociais, psicológicos, enfim, que acabam influenciando isso. Por que algumas pessoas necessitam, então, tomar remédios psiquiátricos também junto com a terapia e outras não precisam? É porque elas têm vários fatores? Exatamente. Existem alguns transtornos que estão mais associados a uma disfunção neuroquímica e aí, por isso, a necessidade de uma medicação para ajudar a fazer essa estabilização. Então, assim, muitos transtornos mentais, eles acabam tendo uma indicação terapêutica para um tratamento de monoterapia, que a gente diz, um tratamento isolado, só a psicoterapia ou, eventualmente, até a própria só a medicação, né? Mas a maior parte dos transtornos se entende hoje que a melhor resposta é quando a gente consegue unir forças.
né, que a gente consegue fazer o que a gente chama de tratamento combinado, que é associar a farmacoterapia, feita por médicos psiquiatras, né, que trabalham numa linha mais biológica, então tentando equilibrar essa disfunção neuroquímica, associada a uma psicoterapia, né, que existem várias linhas e modelos de psicoterapia, que vai ser cada uma mais indicada para um determinado tipo de caso clínico. Quer dizer, mas essa pergunta o Dr. Wilson vai responder depois do comercial. O senhor diria que essa possibilidade hoje de uma evolução grande nos fármacos veio ao encontro do interesse e a diminuição da necessidade de um tratamento mais intenso, mas isso o senhor vai responder depois dos comerciais. Nós vamos fazer um intervalo rápido, esperamos vocês aqui para continuar o nosso encontro. Obrigada pelo retorno. Então, continuando, o Dr. Wilson tem que responder agora para nós essa pergunta sobre os fármacos. Houve, Dr. Wilson, uma evolução muito grande quando se introduziu os fármacos? Sem dúvida. As medicações psiquiátricas surgiram lá por volta dos anos 1950 e foram, de fato, uma revolução no tratamento da saúde mental, né? Nós tínhamos, tanto do aspecto diagnóstico do século retrasado, né, assim, uma escassez de diagnósticos, né, em que, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos no século XIX 2 diagnósticos principais: idiotismo e insanidade. Meu Deus! Então, idiota já foi um diagnóstico, né? As pessoas que tinham alguma limitação cognitiva, alguma disfunção intelectual, era chamado de idiotismo, assim como cretinismo já foi também um diagnóstico, e todo o resto eram pessoas insanas, né? Que ficavam dentro de um mesmo conjunto. Depois, com um melhor entendimento dos transtornos mentais, começou a se entender um pouco melhor sobre as características de cada um dos transtornos, e aí, na década de 1950, surgem os primeiros fármacos, então, capazes de poder desinstitucionalizar muitos pacientes, tornar tratáveis quadros clínicos, até então não se tinha muito o que fazer. Então, de fato, a psicofarmacologia avançou muito na segunda metade do século passado, especialmente, e nos últimos anos, com alguns avanços também significativos. Dr. Wilson, e como funciona essa psicoterapia? Existem vários tipos? Como se saber que o fulano precisa de tal tipo de tratamento? Na verdade, assim, existe uma força-tarefa, né, da Associação Psicológica Americana, que desde 1998 ela faz uma revisão da literatura daquilo que é mais indicado para determinados quadros clínicos, né? Então, o que a gente vai saber é que existem alguns transtornos que respondem melhor a determinado tipo de intervenção psicoterápica, e que isso é algo que, infelizmente, a gente ainda não tem, né, na nossa área da saúde mental, algo tão sedimentado como outras áreas da medicina, que trabalha com a medicina baseada em evidências, né? O que funciona para tratar determinada doença é tal antibiótico em tal dose, e ninguém vai querer reinventar a roda. É esse o que os guidelines, né, os protocolos indicam como tratamento principal. Na área da saúde mental, isso está começando a se tornar uma realidade, e no Brasil a gente está começando a tatear ainda isso de maneira muito incipiente, né? Ainda não se tem isso como algo muito presente na maioria das práticas, infelizmente, mas isso é algo que já está começando a ganhar forma lá fora desde os anos 1990. E quando é que, na realidade, se tem que preocupar com a internação? Porque isso é um problema para quem vai ser internado, para quem vai ser curatelado, né? Quando é que se distingue a necessidade da internação, que de repente pode se tornar uma pecha para aquela pessoa no futuro? Infelizmente. Desculpe dizer essa realidade que eu vejo, por exemplo, no meu escritório, né? Quando há um divórcio e um dos cônjuges quer internar o outro, isso é muito difícil, da aceitabilidade até da família do outro. Então, quando é necessário? A internação, Sala, ela tem o objetivo de proteger o paciente dele mesmo, né, e proteger outras pessoas que ele possa estar eventualmente colocando em risco de agressão, um risco de alguma violência mais séria. Então, essa internação, eu vou colocar o paciente no ambiente protegido. A gente tem que pensar sempre, quando vai indicar uma internação para o paciente, em prós e contras, né? E, de fato, alguns pacientes podem, internando, acabar aprendendo alguns comportamentos, entre aspas, aqui, contagiosos, aprender comportamentos que não executava antes, mas por conviver com pacientes mais graves, a internação pode acabar desenvolvendo isso de uma maneira, né, prejudicial no seu quadro clínico.
né? Assim como muitas vezes uma internação ela pode ser muito bem-vinda por salvar a vida do paciente, para poder colocá-lo em um ambiente que é possível ajustar a medicação, revisar uma hipótese diagnóstica que está confusa, né? Fazer um tratamento intensivo, né? Tanto do ponto de vista farmacológico quanto psicoterápico, é possível fazer uma intervenção mais intensa, né? E mais frequente com o paciente internado, mas de fato, essa questão que colocou, muitas vezes o estigma de uma internação pode acabar sendo um fator prejudicial e por isso tem que se pesar com responsabilidade a indicação, né? Quando tiver indicação de sim, né, conduzir para isso, o intuito de poder ajudar e beneficiar aquele paciente, e quando isso não for indicado, então poder também se posicionar de uma maneira que proteja o paciente de eventuais complicações. Claro, doutor Wilson, que uma minoria de pessoas pode pagar um tratamento psiquiátrico. Muitas das vezes se esforçam muito e bem o fazem para poderem, trabalhando, pagar o seu tratamento. Eu pergunto para o senhor, existe um tratamento de psicoterapia pelo SUS ou pelo um convênio particular ou só o pagamento particular? Um convênio previdenciário, existe alguma coisa nesse sentido? Existe sim, o SUS oferece o serviço de psicoterapia, né? Então existem vários locais que oferecem tanto postos de saúde quanto alguns hospitais ou clínica escola que costumam oferecer esse tipo de serviço. Existem alguns serviços por todo o Brasil que são serviços com a cobrança é feita de acordo com a renda, então com valor subsidiado também, clínicas que atuam em populações de baixa renda, oferecendo tratamento muitas vezes de qualidade e a baixo custo, e muitos convênios oferecem como um dos serviços que está coberto também a psicoterapia, né, como uma das possibilidades também. Então, sim, de fato, a saúde pública oferece isso, não só individualmente, ela também só complementando, como também o tratamento em grupo, que também é uma forma de a baixo custo, muitas vezes, beneficiar muitas pessoas. Com certeza. No SUS, o tratamento pelo SUS, para alcoolismo, para diversos transtornos que acabam, pacientes psicóticos, muitas vezes, quadros mais graves, podem se beneficiar, inclusive, na fase de manutenção, na estabilidade do quadro, de um tratamento, acompanhamento grupal também. Isso é muito importante, de um serviço social, muito importante que vocês podem recorrer ao SUS, mesmo que vocês estejam desiludidos, há chance ainda. Doutor... Dentro desse rol de tratamento de grupo do SUS, Sim. tem o tratamento para quem fuma. Para quem dependência fuma. de tabaco, que é um problema grave, né? Claro, com certeza. Hoje, no dia de hoje, está sendo discutido na Organização Mundial da Saúde o dano que o cigarro causa e uma proposta até o governo brasileiro que está propondo que tenha que os países que tenham produções de cigarro paguem um valor, que esse valor possa ser revertido para tratar essas pessoas que por sequela do cigarro tenham abreviado a sua vida e a sua saúde. E o SUS tem programas de grupo para tratar a dependência de cigarro. Bem pensado, viram bem? Doutor, e eu lhe pergunto, para encerrar esse nosso bloco, quais os transtornos mentais mais prevalentes que o senhor encontra? Na verdade, nós temos alguns transtornos que eles têm uma prevalência maior na população geral, que estão mais relacionados a quadros de humor. Então, a gente vai ver dentro disso os transtornos depressivos e bipolares, né, como sendo transtornos bastante prevalentes. Transtornos do grupo dos transtornos de ansiedade, né, também são, quando a gente vai ter aqui transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, agorafobia, que são transtornos, as próprias fobias específicas também são transtornos menos graves, mas também bastante prevalentes. Transtornos alimentares, transtornos relacionados ao uso de substâncias também, é algo que infelizmente tem a prevalência bastante elevada. Então, existem diversos transtornos que têm uma prevalência bastante significativa na população geral. Uma pessoa que, por exemplo, pode procurar um profissional de saúde mental com um transtorno de ansiedade, ela não obrigatoriamente foi impulsionada por um fato que a tenha deixado ansiosa, não é? Ela pode imaginar, criar aquilo ali, ou eu estou errada? Não, exatamente isso. Na verdade, a gente tem dentro da área dos transtornos mentais, como eu coloquei antes, uma etiologia muitas vezes que ela é
relacionada a variáveis neuroquímicas ou uma predisposição temperamental, então pessoas já com temperamento mais ansioso, que têm uma predisposição a sentir mais ansiedade, por terem uma tendência a experimentar mais ansiedade ao longo da vida que a maioria das pessoas, por interpretarem as coisas de maneira mais catastróficas ou mais ameaçadora com a maioria das pessoas, que têm uma tendência a sentir mais ansiedade porque acham que as coisas são mais perigosas do que de fato são, comparado com a população geral. Então, essas pessoas têm um jeito de funcionar que as predispõe a um transtorno de ansiedade. E aí, muitas vezes, fatores ambientais pode ser um agente estressor que acaba desencadeando um primeiro episódio, um transtorno de pânico, por exemplo, de alguma crise, e que isso, de alguma forma, acaba aparecendo na vida da pessoa de modo a trazer prejuízo, disfuncionalidade, enfim. E quando essa pessoa de saúde mental abalada é inimputável, quando ela, na realidade, não responde pelo crime, pelo ilícito, quando que ela é inimputável e fica isenta de uma penalidade? Nós vamos saber a seguir com o Dr. Rogério Cardoso após o nosso intervalo. Eu aguardo vocês mais uma vez. Voltamos hoje com o nosso programa Saúde Mental como Prioridade, o que é muito importante. Eu trouxe, antes de começar a conversar com o Dr. Rogério, a obra do Dr. Rogério, Psiquiatria Forense. É uma compilação de diversos psiquiatras do Instituto Psiquiátrico Forense, dirigida pelo Dr. Rogério Guetter Cardoso e Carlos Alberto Crespo de Souza. É muito interessante porque tem diversos textos abordando as mais diferentes especialidades. Doutor Rogério, Pois não. esse problema de tipificar a imputabilidade ou não é muito grave. E nós, do direito, ficamos totalmente à mercê dos senhores profissionais de saúde mental quando precisamos de uma perícia. E o magistrado não deixa de ser um problema, porque ele, dependendo da perícia, ele não fica adstrito, se não o quiser, totalmente à perícia, o que causa muitas vezes um problema para o advogado, porque ele encontra na perícia o eco do que ele procurava e o magistrado muitas vezes não o segue, mas a maioria das vezes segue. Eu lhe pergunto, doutor Rogério, como atua a justiça quando uma pessoa que é portadora de uma doença mental pratica ou participa de um delito? Justiça procura restaurar situações em que houve uma lesão ao outro, né? Uma lesão física ou eventualmente até homicídio, enfim. Nesse julgamento, nessa situação que é estudada por esse trio, que é presidido por um juiz, instrumentado por um advogado de defesa e instrumentado por um promotor, o perito entra como mais alguém que contribui para o esclarecimento das razões do acontecimento, para que a justiça possa se dar de forma mais ampla possível. Então, o perito é aquela pessoa que vai, por ter um conhecimento especializado na doença mental, avaliar esse sujeito e informar a esses operadores de justiça as questões individualizadas daquele delito, daquela situação. Então, o perito pode ajudar e, evidentemente, quem comanda é o juiz e o juiz vai pesar, vai dar peso, vai dar valores diferentes para cada um dos depoimentos, inclusive para a argumentação do advogado ou para a demanda do promotor. Então, penso que nesse conjunto de busca da verdade, esclarecimento do que aconteceu, para que a sociedade possa, através do juiz, atuar de forma justa, o perito tem um papel razoavelmente importante. Não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas importante, porque vai ajudar a dar individualidade para aquela situação, o que é o objetivo da justiça, né? Com certeza. Doutor, e como a perícia médica psiquiátrica consegue conectar a doença mental com o ilícito? Deve ser muito difícil. Às vezes sim, às vezes não. Como tudo na vida, né? Depende.
Na verdade, quando um psiquiatra com a função forense avalia uma pessoa, ele o faz como qualquer outro atendimento médico. Uma oitiva, uma escuta atenta, que inicialmente a pessoa pode falar livremente, mas depois o profissional vai aprofundando algumas questões que são mais pertinentes, de maneira que, primeiro, ele tenta ver se essa pessoa tem uma doença ou não. Se tem uma doença, tenta localizar o momento em que essa doença começou. E, tendo feito essa localização, correlaciona com o delito. O delito foi depois do surgimento da doença, e esse nexo causal fica, pelo menos do ponto temporal, possível de realizar. Além disso, tem a questão de saber por que a pessoa cometeu aquele delito. Se, por exemplo, eu digo que sou enviado de Deus para matar alguém, isso tem características de um delírio místico e que, portanto, confirma um nexo de causa entre a doença e o delito. Ou eu estou na minha casa delirando que sou de Marte e vou viajar para Júpiter e alguém invade na minha porta e eu, para me defender, agrido a pessoa. Então, embora eu seja um delirante, naquele momento meu ato de defesa não tem nada a ver, não há nexo de causalidade com o ato agressivo. Então, por essa oitiva das pessoas se pode chegar a uma conclusão. E quando não se chega, se informa ao juiz que não é possível, enfim, e o juiz vai ter que se virar com a demanda sozinho. E os advogados também vão ter que aceitar. E os advogados também. Doutor, existem vários tipos de doenças mentais envolvidas em delito? E como essas enfermidades mentais são catalogadas nesta interface entre a psicologia e a justiça? Perfeito. Nós aí temos uma questão que é complexa, porque o nosso Código Penal, que é de 1940, foi dado uma atualizada lá para 1983, mas ele fala uma linguagem que não é atualizada, não é a linguagem da ciência. Ciência no sentido de estudar as doenças, né? Então, esses códigos de doenças, eles são atualizados a cada 10, 20 anos e, portanto, vão acompanhando o conhecimento. Então, existe uma assimetria entre o que o Código Penal fala em doença mental e o que os códigos falam de transtornos mentais. Os próprios termos já são diferentes, né? Então, uma das funções do perito exatamente é ajudar o juiz, o operador de direito, a fazer uma concatenação entre o código e a sua linguagem, então, obsoleta, e o que a ciência aportou e trouxe. O Dr. Wilson há pouco estava dizendo, né? Os conhecimentos atualizados, protocolos, enfim. Então, o perito também tem essa função de fazer uma adequação da linguagem jurídica para a linguagem psiquiátrica. Quer dizer, seria muito melhor se nós tivéssemos um novo código vigente até para o trabalho dos senhores, da aplicabilidade da lei hoje, não é? É verdade. Por um lado, a senhora tem toda a razão. Por outro lado, nós temos que nos dar conta que a participação do doente mental na delinquência, na criminalidade, na violência é irrisória, numericamente falando, né? Nós temos aí 60 mil homicídios por ano no Brasil, não sei se 1.000 foram praticados por doentes mentais. Embora muitos se digam doentes mentais para terem a inimputabilidade, claro, né? mas aí já é uma outra questão, né? Aí já é a simulação. Claro. Pessoas que tentam se mostrar doentes para poder usar disto como uma maneira de fugir da lei ou Com de certeza. mitigar a lei, né? Mas também aí já é a exceção da exceção. E aí né? Vocês, graças a Deus, vão detectar o problema, né? Espero que com a ajuda de Deus, mas principalmente com conhecimento técnico. Não tem dúvida. Doutor, e como é o tratamento para pessoas que praticaram ou participaram de um ilícito? Isso é muito difícil de se dar a dosagem necessária, porque, de repente, se o tribunal do júri fosse só de advogados, seria muito difícil entender que era um problema de saúde mental, porque nós todos somos mais durões.
pela experiência, pela vida, pelo estudo da legislação, né? Esse é um enfoque importante, né? A justiça, ela tem que ser justa, ela tem que conseguir compatibilizar a firmeza com a individualidade. E essa individualidade é que pode fazer com que a firmeza não seja tão firme. Isso mesmo. Seja, né? De qualquer forma, quando o perito faz essa avaliação e dá essas informações ao juiz, ele também busca incluir na informação ao juiz se essa pessoa é passível do que diz a nossa lei, do especial tratamento curativo. Então, se essa pessoa, além de ter uma doença e ter um nexo de causa e temporal com o delito, se essa patologia, se esse sofrimento é passível de tratamento. Então, nesses casos, o juiz vai poder dar uma medida de segurança e, se há periculosidade na palavra do Código. Sim. Hoje se fala em risco de agressão, risco de reincidência, risco alto, médio ou baixo. Então, se há esse risco, provavelmente o juiz vai dar uma medida de segurança de internação num hospital psiquiátrico. Se o risco é menor, o juiz poderá dar uma medida de segurança de tratamento ambulatorial, que a pessoa ambule até o local de atendimento e permaneça em casa. Então, a importância desse tratamento é que o perito também dê essa informação para o juiz poder fazer a solução mais ajustada possível para aquela situação, para aquela pessoa. Esses tratamentos podem ser realizados em hospitais psiquiátricos forense ou pode ser realizado em hospitais psiquiátricos comum, quando de internação, ou nos ambulatórios. Uma grande parte das enfermidades são passíveis de tratamento hoje. O Dr. Wilson nos esclarecia há pouco, né, da importância do psicofármaco, quanto o psicofármaco pode auxiliar no atendimento, pode abreviar um tratamento. Então, eles podem ser feitos em ambulatório. E muitas vezes, como esses centros psiquiátricos maiores não têm em cidades pequenas, essas pessoas podem, então, fazer o tratamento nessas comunidades com supervisão de um tratamento numa cidade maior. Então, tudo isso, se o perito puder informar o juiz, vai ajudar o juiz a poder fazer esse ajuste de abordagem da justiça que mistura com a medicina nessa interface entre psiquiatria e justiça. Esse criminoso contumaz, reincidente, há condições, digamos, generalizando, de restabelecer sua saúde mental? Nos Estados Unidos, eu acompanhei numa ocasião um trabalho através de um médico chamado James Cavanaugh. Ele estudava aquelas pessoas que praticavam estupro. E esse instituto do James Cavanaugh até aplicava um tratamento farmacológico, psicofarmacológico, né? E uns anéis que eles colocavam no pênis do estuprador, que fazia um tratamento para que ele abandonasse ou para que diminuísse essa ansiedade e a necessidade de ser repetitivo no crime. Essas pessoas que são contumazes, reincidentes, há um índice muito pequeno de restabelecer a atividade mental equilibrada, não é? Numa situação de delito em que a pessoa tem uma índole criminosa, portanto, seus freios morais são muito tênues e as suas necessidades biopsicossociais de agredir, de tomar o que é de outro, são inatas quase, vamos dizer assim, né? Não foram polidas pela sociedade, a sociedade não conseguiu esmerilhar isso, não conseguiu burilar essa pedra. As possibilidades de reabilitação são bastante baixas. Nesse caso, inclusive, numa eventual situação em que essa pessoa vai à perícia, o próprio perito já diz que ele não é passível de especial tratamento curativo, porque daí a sociedade não investe recursos, pessoas e recursos financeiros, em abordar situações que são de baixa resolutividade ou de nenhuma resolutividade, né? Mas uma boa parte dos transtornos, principalmente os transtornos mais graves, psicoses, os transtornos de humor, são passíveis de tratamento e essas pessoas têm uma
resolutividade bastante satisfatória, compensando que se trate, valendo a pena tratá-las, né? O Instituto Psiquiátrico Forense, por exemplo, lá tem uma taxa de reincidência num follow-up de 10 anos, então não é um grupo qualquer, é um grupo acompanhado ao longo de 10 anos, de reincidência de 30%. Significa que 70% se conseguiu um bom resultado. Então, isso corrobora, e esse dado do Instituto, de certa forma, é o que se encontra no mundo inteiro, com variantes, para mais ou para menos, né? Mostrando que sim, que vale a pena tratar essas pessoas sob tratamento, diminui a sua perturbação que determinou a sua ação criminosa. Então, temos que separar o que é doença e o que é transtorno de personalidade, o que é da índole da pessoa, o que não está no alcance nem de um psicofármaco, nem de uma abordagem psicodinâmica ou comportamental, como esta dos anéis, né, que são colocados no pênis, para que, se a pessoa tem uma ereção, ela tem uma situação desprazerosa e, portanto, não leve adiante a sua ereção, não atue a sua excitação sexual, né? Uma coisa é a pessoa procurar um tratamento pelas suas ansiedades, pelas suas preocupações. Outra é ela ser obrigada a fazer um tratamento por ter praticado, por ser um agente ativo num crime. Deve ser difícil tratar com essas pessoas, né? Depende, sim e não. A questão é, temos que ver essa pessoa. Se essa pessoa adquire consciência da sua enfermidade, ele é o maior interessado em se tratar. Então, o tratamento começa compulsório. Sim. O juiz determina que ele vai se tratar. Mas, em algum momento do tratamento, ele fica voluntário. Quanto antes, melhor, mas não dá para a gente prever agora, tem que a própria evolução dizer. Inclusive, o Instituto Psiquiátrico Forense, ele foi um pioneiro no Brasil, porque desde 1964, 64 não é um ano que a gente lembre com muita satisfação, mas de qualquer forma, para a ciência continuou, né? Em 1964, os colegas do Instituto começaram a propor para o Judiciário a chamada alta progressiva. Até então, a lei diz que uma pessoa que cometeu um delito, tem doença mental, vai ser internada, e o dia que ela ficar curada é desinternada. Como é que se mede essa desinternação? Como é que se consegue fazer esse diagnóstico com a certeza maior e provável para dizer para o juiz que ele pode ser desinternado? Então, até 1964, as pessoas não eram desinternadas, tanto pela questão dos psicofármacos, que eram ainda pouco usados, e as pessoas então tinham doenças graves e ficavam internados, era o costume da época. Na ausência de recursos, se protegia o paciente internando, e muitas vezes por longos tempos, períodos desnecessariamente longos. Mas, a partir dessa proposta, o Judiciário começou a conceder a alta progressiva, que era uma possibilidade desse tratamento ser feito também na comunidade. Então, o paciente seguia vinculado ao hospital, mas começava a sair para passear, sair para reconstruir a sua família, sair para voltar a trabalhar, sair para voltar a estudar. E aí, essa reabilitação social, não deixa de ser uma reabilitação social, ajudava o paciente a melhorar. Então, isso começou no Rio Grande do Sul, em 1964. Hoje está no Brasil inteiro e isso é um fenômeno no mundo inteiro, né? Mas então, isso é que o que a ciência pode fazer para pessoas que eventualmente cometeram uma doença, cometeram um delito sob a ação de uma doença. Nós, advogados, trabalhamos para e passo, como eu disse, com os profissionais de saúde mental. Tanto na minha área de família, que muitas perícias são feitas, e além do laudo que o profissional entrega para o magistrado e que vai ser analisado por nós, advogados, também, para darmos a nossa posição, o próprio profissional de saúde mental, ele pode ir à audiência, nós podemos requerer isso em juízo para complementar um laudo. Então, isso é muito importante na alienação parental também. Então, não só na área criminal, mas no dia a dia nosso, da família, dos advogados, daquele casal que se divorcia e que detecta um problema e uma dificuldade no distanciamento que pode prejudicar diretamente aos filhos. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Continuem conosco.
juntos novamente, voltamos a perguntar para o Dr. Rogério sobre a doença mental e o ilícito penal. Dr. Rogério, os delitos praticados por doentes mentais são diferentes dos ilícitos realizados pelas pessoas que não são portadoras de transtornos mentais? Há diferença? O doente mental, pela sua própria doença, termina confinado a um ambiente mais estreito. Os horizontes dele são mais estreitos. Geralmente o delito dele é dentro de casa. Então ele agride um cônjuge que está querendo cuidá-lo e com quem ele entra em desavenças. Ele agride um filho, ele agride um progenitor. Então, os delitos praticados por doentes mentais têm como vítimas o seu entorno. A maior parte das pessoas são conhecidas. Diferente do delito da pessoa não portadora de doença mental, que tem geralmente um objetivo patrimonial. Então, é o que vai assaltar um banco, um carro forte, que vai um latrocínio, roubar um veículo e que eventualmente, então, durante a ação mata, não, latrocínio. Então, são delitos de forma completamente diferentes. Estatisticamente, são sempre distintos, né? Tem que se considerar aí também os delitos causados por mães. Normalmente, os nossos delitos são praticados pelos homens, né? No caso do doente mental, da mulher que tem uma doença mental, ela muitas vezes comete delito também intrafamiliares. O infanticídio é um delito nessa amostra de mulheres com doença mental bastante frequente. Então, isso é importante na hora do diagnóstico que o perito vai fazer para informar o juiz, para o juiz poder adequar, porque se essa mulher puder fazer o tratamento, ela vai poder cuidar dos demais filhos, ou se eventualmente quiser ter um novo filho, ela vai poder, nessa nova gestação e neste novo parto, não levar adiante a dificuldade emocional dela que levou à morte de um dos seus filhos. Mas conviria deixar essa mãe cuidando dos outros filhos? Continuar cuidando? Sálvia, eu trabalho nisso há 40 anos. Há 30 anos atrás eu teria muito medo dessa mãe. Hoje eu vejo que essas mães, depois de tratadas, depois de melhoradas, elas cuidam dos seus filhos seguintes, ou dos seus filhos remanescentes, melhor do que cuidavam antes. Porque no momento que a pessoa tem uma consciência da doença, tem uma consciência do resultado da sua atitude, essa pessoa tem um impacto na sua vida e muda. Aliás, esse é o objetivo do tratamento, ajudar essas pessoas a se darem conta. O que poderia complementar nisso, quando a gente fala de doença mental, transtornos mentais, a maior parte das pessoas com algum transtorno mental não cometem delitos, né? A gente está falando, pensar num espectro aqui, Sim. o Dr. Rogério está falando uma ponta lá do caso mais grave, aquele que acaba cometendo algum Sim. delito importante, né? E que às vezes com o tratamento que você está colocando, talvez não consiga regular essa intensidade aqui para um nível em que a pessoa segue ainda com alguma perturbação, mas não mais a ponto de colocar em risco outras pessoas. Né? O pior que ela pode fazer é se suicidar. Não é? E que isso, muitas vezes, tanto provocar uma autolesão, né, seja ela suicida ou não, quanto provocar uma lesão séria a outras pessoas, são comportamentos muito graves que aí, linkando com a pergunta anterior, a questão da internação, são nesses casos em que uma internação, por exemplo, pode ser a primeira indicação, né, para o caso, proteger ela dela mesma no caso de um risco de suicídio. Com certeza. E muda o curso da evolução da patologia, né? Claro. Doutor, fala-se muito de agressores pedófilos. São eles agressores sexuais? É assim mesmo neste tipo de delito? Pois é. O delito a crianças, o delito sexual a crianças também existe de uma forma, infelizmente, frequente, né? E o que eu observo muito é se chamar essa pessoa de pedófila, que tem um comportamento pedofílico, né? Na verdade, a ciência não pensa assim. Pedofilia é aquele adulto que tem preferência sexual por crianças.
e que a legislação considera isso adequadamente um delito. Claro. Mas a maior parte das pessoas que agridem sexualmente crianças não são portadoras de pedofilia. Pedofilia é um diagnóstico médico. Sim. Tanto é que nos códigos não se fala em pedofilia, fala em agressão sexual, em estupro. Então, eu acho que essa é uma questão que é importante que possamos trabalhar com a sociedade, porque isso tem que ser esclarecido. É perigoso isso. Porque quando se diz que um paciente tem pedofilia, a pedofilia em um grupo delas é tratável. A pessoa precisa de tratamento. Quando se fala em agressores sexuais, tem alguns que não têm tratamento. Por exemplo, portadores de transtorno antissocial da personalidade. São pessoas que a sua vida é fazer o mal para os outros. Eles atendem às suas vontades sem nenhuma consideração, apreço ou respeito pelos outros. Essa pessoa talvez não tenha tratamento. É difícil falar de forma genérica, né? Mas possivelmente... Talvez, desculpa interromper, Claro, claro. Mas talvez, eu já tive uma situação de um paciente, ajuda talvez a complementar isso, que era uma pessoa com o diagnóstico de pedofilia, em que ele procurou o atendimento porque isso o fazia sofrer. Né? E que ele jamais teve um ato, ele nunca tocou numa criança de fato, mas ele tinha impulsos sexuais e, enfim, fantasias relacionadas à criança, e aquilo fazia ele sofrer e fazia ele... Então, claramente o quadro da pedofilia sem o delito, né, que pudesse configurar uma agressão sexual a um menor. Até porque... volto eu como advogada aqui, até porque, na realidade, para ter esse ato sexual, ato libidinoso, seja lá o que for, que hoje tudo é estupro, tem que ter o consentimento de outra parte. Uma criança não tem condições de discernir para consentir ou não. Correto. Não é? Então, tem que tipificar um crime. Tem que tipificar um crime. Doutor, o que é psicopatia? Psicopatia é um conceito teórico feito por um psicólogo americano, Robert Hare, porque em um grupo de pessoas que a gente não consegue incluí-los nos manuais de saúde mental, mas a conduta deles é pedradora. Eles vão atacando, eles vão tirando proveito e, por outro lado, eles são muito sedutores, eles são muito envolventes. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa, nós vamos aprendendo neste convívio se essa pessoa é uma pessoa boa, e se essa pessoa começa a nos passar a perna, nós passamos a evitá-la, para nos proteger, sobrevivência. É muito difícil se conhecer um psicopata nos primeiros momentos, porque ele é muito encantador, ele é muito sedutor, ele é muito envolvente. E aí isso faz com que nós permitamos essa aproximação, nos entregamos para esse relacionamento, para esse convívio. E quando descobrimos que essa pessoa é um predador, que é um espoliador, que é um agressor, aí às vezes já é tarde, já estamos envolvidos e nem sempre conseguimos sair airosamente da relação ou do convívio. Então, este também é um conceito que, com o passar do tempo, vem evoluindo, no sentido de que a sociedade saiba quem são, saiba perceber, saiba identificar quem são os psicopatas e o dano que eles produzem na sociedade. Por exemplo, na área criminal, eles são os que têm maiores taxas de reincidência e de delitos cada vez mais graves. Então, essa é uma informação que, na minha opinião, que trabalho nesta área, nós precisamos divulgar, precisamos dar conhecimento, porque senão as pessoas terminam se deixando envolver por pessoas envolventes e danificadoras, né, das pessoas, do patrimônio, do bem social, do bem psicológico, que é o que nos permite viver com gratificação ao longo da vida. Na realidade, nós vemos com isso que o psicopata é perigoso. Nós temos dificuldade, talvez, muitas vezes, de distingui-lo. Mas, como o doutor disse, pelo comportamento dele, nós vamos formando a nossa opinião. O nosso programa está terminando e eu, além de lembrar vocês que é a Semana da Saúde Mental, nós também estamos atravessando uma situação política importante, onde nós
constatamos que tem uma pessoa que praticou uma tentativa de morte contra um candidato e que foi diagnosticado ontem, foi publicado nos meios de comunicação, que era um doente mental. Vamos ver, os resultados é que vão nos dizer. Eu quero agradecer por Dr. Wilson, uma brilhante presença, assim como o Dr. Rogério. Foi uma satisfação tê-lo aqui e ter aprendido tanto com o senhor. Até semana que vem, quando nós voltamos com o nosso Tempo e Família. Eu aguardo vocês. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.